que poderia muito bem ter colocado o nome desta carta aos Romanos como o Evangelho segundo Paulo. Nós temos o Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas, João, o Evangelho segundo Paulo. Até porque no próprio Evangelho, ou nos Evangelhos relatados na Bíblia Sagrada, que são 4, a apresentação que se tem do Senhor Jesus é trazendo à tona as suas palavras, em primeiro lugar, as suas obras, em segundo lugar, e a própria personalidade de Cristo revelado através de obras e palavras. Então, obras, palavras e personalidade. Quando você lê a Epístola de Paulo aos Romanos, você percebe que ele está explorando desses evangelhos a importância da obra que foi realizada na cruz do Calvário. E essa é importante por quê? Porque nós podemos compreender o ato e as palavras e não compreender o resultado disso. Nós podemos crer que Jesus morreu na cruz, podemos acreditar nas palavras que ele proferiu, seja pregando, seja ensinando, mas nós podemos não entender qual foi o resultado dessa obra realizada por Cristo. Por isso que a obra escrita, eu chamo isso de uma obra escrita por Paulo aos crentes que estavam em Roma, porque a gente fala aos romanos, mas está errado, é aos crentes, aos santos de Roma, porque era uma carta adereçada. Paulo ainda não havia estado lá. Quando Paulo escreveu, Paulo estava na região ali de Corinto, e ele escreve dizendo que almejava ir visitá-los, e que também, através deles, a igreja de Roma, ele fosse enviado como missionário para pregar o evangelho na Espanha. Isso aí ele relata nesta carta. Então é importantíssimo, e eu vou tirar uma aula só para Romanos, e aí eu, nas próximas aulas, vou fazer uma aula mais temática, englobando as demais epístolas, tá bom? Vamos lá. Romanos capítulo 1, todos encontraram? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pela qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os que estáis em Roma. Observe isso. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós conhecemos a carta que Paulo escreveu aos Romanos como a epístola da fé justificante. Eu chamo também e reconheço essa epístola como a epístola da fé justificante, porque quando o apóstolo Paulo vai escrever esta carta, ele escreve ela em um formato de perguntas e respostas. Tanto é que na aula passada eu expliquei para vocês o que seria uma epístola, uma carta-resposta. Quando ele escreve esta carta, ele está fazendo uma apresentação doutrinária muito mais sistemática do que qualquer outro livro na Bíblia. Inclusive, eu acho que eu citei em alguma parte da aula, das 2 primeiras aulas, que quando você quer estudar qualquer doutrina sistemática na Bíblia, você pode estudá-la só em Romanos. Houve homens
como por exemplo Lutero, que fez uma exposição do mês 10 de 1515 até o mês 9, isso é, de outubro de 1515 até setembro de 1516, ele fez uma exposição dentro da Igreja Católica, um seminário sobre a Epístola de Paulo aos Romanos. E depois de isso acontecer, ele, por causa de Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, onde fala que ele não se envergonha do Evangelho, pois é poder de Deus para todo aquele que crê, tanto judeus como gregos. Essa expressão foi uma expressão de impacto no coração de Martinho Lutero. E ele chegou a dizer nessas conferências que se de toda a Bíblia Sagrada tivesse sobrado apenas o Evangelho segundo João e a Epístola de Paulo aos Romanos, só esses dois livros seriam necessários e importantes para a salvação de toda a humanidade. Olha aqui, que coisa tremenda. Aí eu volto a dizer, não que os demais livros da Bíblia não sejam importantes. Todos os livros são. O que eu quero inculcar, intimar em vocês, é que vocês entendam a importância desta carta aos Romanos. Antes de estudar outra carta, que às vezes é mais atrativo pela sua quantidade pequena de versículos e capítulos, eu acho que é bom você pegar esses 16 capítulos, estudar com muito cuidado, muita cautela, porque muitas coisas serão abertas, principalmente porque a carta de Paulo aos Romanos é a que mais cita o Antigo Testamento no Novo Testamento. Se eu não estiver enganado, 70 citações é feita de 14 livros do Antigo Testamento, 70 citações de 14 livros do Antigo Testamento. O que me chama a atenção é que quando ele vai fazer uma abordagem doutrinária para a dispensação da graça, ele busca um exemplo do Antigo Testamento. Quando ele vai falar, por exemplo, de justificação pela fé, ele vai pegar lá em Abraão, vai mostrar o relacionamento entre Sara e Agar, para mostrar o filho da carne com o filho do Espírito, e aí ele pega e faz uma aplicação para a nossa dispensação, a dispensação da graça. E é importante também estudar essa carta, porque ela é uma carta de exortação prática, ela é uma carta de aplicação imediata para as nossas vidas. Tanto é que o cristianismo poderia ser considerado uma mera seita do judaísmo se não houvesse no Novo Testamento a carta aos Romanos. Alguém poderia se levantar e falar assim: não, o cristianismo é uma cisão, uma seita do judaísmo. Mas a carta aos Romanos é uma prova de que o cristianismo é resultado do coração de Deus, que foi refletido, aliás, foi resultado da obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Como eu disse a vocês que o Evangelho segundo Paulo, a carta aos Romanos, ele é um compêndio doutrinário, deixa eu dar só algumas coisas para vocês. Por exemplo, coloque aí, Romanos é um compêndio doutrinário. Eu vou te dar algumas coisas. Tudo que se concerne a teologia sistemática, você vai encontrar os Romanos. Por exemplo, Romanos é um compêndio doutrinário. Ó, vou escrever aqui, tá? Compêndio. É um compêndio doutrinário, isto é, as doutrinas sistemáticas estão todas inseridas dentro dessa carta. Por exemplo, Romanos capítulo 3, versículo 2, coloca aí, Romanos 3 e 2. Coloque a doutrina das Escrituras, que nós chamamos da teologia de bibliologia. A doutrina das Escrituras, Romanos capítulo 3, verso 2, a doutrina das Escrituras. Outro exemplo, Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos capítulo 1, versículo 20.
e também o capítulo 3, versículo 4. Vou repetir. Romanos capítulo 1, verso 20. Romanos capítulo 3, verso 4. A doutrina de Deus. Tudo isso em Romanos, tá, queridos? A doutrina de Deus. Antigamente nós chamávamos de teísmo. Hoje é estudado dentro da matéria Trindade. Outro exemplo, Romanos capítulo 9, versículo 5. A doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo. Outro exemplo, Romanos capítulo 15, versículo 13. Romanos capítulo 15. Se eu estiver indo muito rápido, vocês me avisem. Romanos capítulo 15, verso 13, verso 16 e verso 19. Vou repetir. Romanos capítulo 15, verso 13, 16 e 19. Coloque aí, a doutrina do Espírito Santo. Chamávamos de pneumatologia, paracletologia, de paracletos. Vocês se lembram quando nós estudamos sobre o pecado, que nós usamos muito o capítulo 5 de Romanos? Coloque aí, Romanos capítulo 5, verso 12 ao 19. Romanos capítulo 5, verso 12 ao 19. Coloque a doutrina do pecado. E por último, dessa parte de exemplo, Romanos capítulo 3, verso 21 ao 26. Romanos capítulo 3, verso 21 ao 26. A doutrina da expiação. A doutrina da expiação. Essa carta, penso eu, por ser tão rica nesse compêndio doutrinário, isso aqui eu não esgotei tudo não. Nós vamos encontrar muitas doutrinas na carta de Paulo aos Romanos. Ela foi escrita para corrigir alguns erros de interpretação. Para vocês terem uma ideia, a importância deste livro é tão grande que ela, dentre as cartas que eu li do apóstolo, é a única carta que terminou, era para ter terminado em uma parte, acabou sendo prolongada mais 3 vezes. É a única carta que tem 4 amém. Quer ver? Vá lá para o capítulo 15, por gentileza. Olha o verso 33. Quem puder ler para mim, por gentileza. Eu agradeço. O Deus de paz seja com todos vós. Amém. Era para ter terminado aí. E o Deus de paz seja com todos vós. Depois do verso 33, qual é o capítulo que entra? O que está escrito na epígrafe da Bíblia dos irmãos? Recomendações, saudações e votos. Recomendações, saudações e votos. Olha o verso de número 20. 16, verso 20. Era para ter terminado no capítulo 15. Aí ele começa a fazer essas recomendações. Vai citar aí. Ele vai fazer uma citação de 18 homens e 11 mulheres. Dentro do capítulo 16, do verso 3 ao verso de número 15. Vamos lá. Quem pode ler o verso 20? E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Então vamos parar e pensar. Eu não estou nem lendo toda a parte que foi adicionada aqui, que era para ter
parado lá no capítulo 15, eu não estou lendo toda a parte, porque existe uma profundidade, mas vamos parar e pensar. Ele está dizendo que o Deus de paz esmagará em breve Satanás, a cabeça de Satanás, debaixo dos nossos pés. É claro que alguns pegam isso aqui e faz um estardalhaço com isso aqui dentro da igreja, e você sabe que os crentes gostam de guerra mesmo, então pega a cabeça do diabo aí, joga debaixo dos seus pés, pula em cima da cabeça dele, e aquela coisa arada que os pentecostais amam, né? Amam, é um negócio para motivacional. Mas esse esmagará é muito profundo. Ele é uma menção escatológica que mostra que na derrota de Satanás nós estaremos em um nível acima do dele. Como ele está nas regiões celestiais, o debaixo dos pés não é literalmente eu amacetando os pés. Até porque quem esmagará é o Deus de paz, não é? Não está falando que é eu que vou esmagar. É só ler direito. Só que a posição que nós estaremos quando estivermos vendo esta cena maravilhosa, em que o nosso Deus, Jesus Cristo, esmagará a cabeça dele, será de cima para baixo. Não, está olhando assim, ó. Ele estará debaixo dos nossos pés. Sabe por quê? Nós estaremos assentados no trono. E o trono estará acima. O trono estará elevado ao nível, acima do nível em que Satanás hoje está colocado nas regiões celestiais. Então, se ele não tivesse continuado, nós não teríamos essa informação escatológica. Deveria ter parado aí, mas não parou. Ele continua. Olha o verso 24. Ah, sim, uma pergunta. Após o verso 20, tem alguma epígrafe aí na Bíblia de vocês? Nenhuma, né? Vamos lá. Tem? O que está escrito? Saudações dos companheiros. Porque eu fiquei me perguntando, por que continuar se poderia ter parado no capítulo 15? Essa é a minha pergunta. Aí, na epígrafe da Bíblia da nossa querida irmã Elizabeth, está escrito que houve saudação aos companheiros. Correto? Espera aí, pastor. Aí está como? Saudação é Timóteo, meu cooperador Lúcio. Sim, também está falando dos seus companheiros. Então, eu não vou terminar, é como se eu estivesse dizendo, eu não vou terminar a carta sem antes, primeiro, eu não honrar as pessoas que trabalham comigo. Por isso que ele cita o nome de 18 homens e 11 mulheres, isso é muito bom. Nós ouvimos isso, 18 homens e 11 mulheres. As mulheres são importantes para o reino de Deus e para o anúncio do Evangelho. Se houver ainda algum machista aqui, eu te pergunto, como que uma mulher pode carregar o verbo 9 meses no ventre, mas não pode agora carregar na boca? Entendeu? A mulher pode sim pregar, pastorear, evangelizar. O que ela não pode perder, que essa é a minha preocupação, é que quando uma mulher geralmente pastoreia, ela costuma passar por cima do marido dela dentro de casa. Entendeu? Pode observar que a grande maioria das mulheres que pastoreiam, elas já são ou separadas do marido, ou graças a Deus para elas, o marido já morreu. Entendeu? Essa é a minha preocupação. Mas mulher pode pastorear, sim. Porquanto que dentro da casa dela, ela saiba que ela está abaixo, ela está sob os desejos dela é para o seu marido. Vamos fazer vamos dar outra informação sociológica. Observe como é a vida da maioria das igrejas que são pastoreadas por uma mulher tirana, uma mulher que não ouve ninguém. Uma mulher que ela diz que ela tem uma relação direta com Deus, ela não tem pastor, ela não tem a quem lhe dar, a quem pedir. Observe como que é a vida das famílias nessas igrejas. O senhor é contra a pastora? Não sou, estou falando. Pastora pode ser levantada por Deus. Aliás, eu vou dar um exemplo claro, só para não ficar aqui vazio
aparentemente o que eu estou falando. Olha Romanos capítulo 15, verso de 16, verso de número 3. Ele não está fazendo aí saudações? Observe a saudação dele. Saudai a Priscila. Em algumas versões está Prisca. Não é isso? Tem alguma Prisca aqui? 16 e 3. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Paulo cita o casal, mas quem que ele cita primeiro? É porque o trabalho de Priscila era mais intenso do que o trabalho do seu marido em Áquila. Mas não houve diminuição da pessoa do marido. Dentro de casa, ele é o homem, ele é o cabeça. Dentro de casa, ela é a Ezer, a ajudadora dele. Ok? Por quê? Porque é claro que vocês me olhando assim, eu fico tentando descobrir qual é a pergunta que está dentro desse coração. Diz que o professor tem que dar aula pelo Espírito mesmo. Aí você pergunta, mas por que as mulheres, quando estão pastoreando, elas ficam assim? É porque na estrutura delas, elas não foi criada para exercer trabalho de liderança. A primeira vez que ela exerceu o trabalho de liderança, ela já foi enganada pelo diabo. Quando o vendedor bate na porta da casa, sabe o que o vendedor fica orando? Que saia uma mulher. Que saia uma mulher. Porque ele sabe que 3 palavras, se ele vê que está muito difícil, ele fala, você pode comer esse negócio aqui que vai emagrecer. Ela vai, então já manda logo o pacote. Entendeu? Porque ele sabe que a mulher é mais fácil convencer. O homem, quando ele realmente foi chamado para a liderança, ele consegue desligar o botãozinho on e off. Quando ele foi chamado por Deus para a liderança, ele consegue separar a questão familiar, questão ministério. Ele não trata as pessoas com acepção, ele dá um tratamento, aliás, o tratamento às vezes é até mais pesado para a família do pastor do que propriamente dito para os demais. Por quê? Porque o pastor consegue exercer este trabalho de liderança. Só que na vida do apóstolo Paulo, quando ele chegou em Corinto, quem abraçou ele foi Priscila. Entendeu? Quem abraçou ele foi Priscila e o marido dela do lado. Nós encontramos, para dar um exemplo do Antigo Testamento, uma mulher com visão observando o homem de Deus que passava, e ela vai falar com quem? Observa, ela não chega e chama o homem na rua, vem cá que eu quero entregar uma palavra para tu. Ela vai no marido dela e fala, marido, meu marido, porque ele é o cabeça. Ele é a autoridade, ela é a oportunidade, aliás, ela é o trabalho e ele, o profeta, é a oportunidade. Vou repetir. Ele é a autoridade, ela é o trabalho e ele, o profeta, é a oportunidade. Essa união gera milagre. Quando a autoridade está exercendo o seu papel, a mulher está exercendo o seu trabalho, porque a mulher, ela sente cheiro de capeta de longe, a mulher, ela às vezes tem uma sensibilidade espiritual maior do que a do homem. Quando ela está na presença de Deus, é uma bênção. Quando está fora da presença, dá aula para os demônios. Agora, ela exercendo o seu trabalho, ela consegue encontrar as oportunidades, mas a autoridade do marido. Tanto é que pode observar depois lá no texto com cuidado de 2 Reis, que quando ela vai falar com o profeta, ela fica na porta do quarto dele. A casa é dela, o quarto foi ela que mandou construir, mas para falar com ele, ela via uma descrição para falar com o homem de Deus. Ela fica na porta, ela não entra, ela não é de passar por cima, ela não é... Por quê? Porque mulher não pode deixar de ser mulher, gente. Mesmo mulher exercendo qualquer trabalho de liderança, mulher não pode deixar de ser mulher. Ela precisa de um homem exercendo autoridade sobre ela. Vai esperar pelo menos 4, 5 para ver se... Sim. E a mulher apenas em silêncio, muitos usam esse texto para dizer que Paulo estava sendo machista. Mas a gente não pode se esquecer que Paulo está dando a
oportunidade das mulheres aprenderem um período que as mulheres não poderiam aprender nada. Não entrava em lugar nenhum de ensinamento. Honrando a mulher nesse texto do que Desonrando. diminuindo ela. Exatamente. Porque as mulheres não tinham acesso ao pátio. Então elas não participavam de ensinamento bíblico, não tinham estrutura para falar. Por isso que eu te falo, é bom mulher, quando você vê uma mulher que ela pega o microfone, mas você vê que ela se preparou para aquilo. Agora é difícil você ouvir uma mulher que, por causa só de um testemunho que ela tem, ela acha que tem que viajar ao Brasil pregando. E eu não. É só você dar duas oportunidades. A primeira é bênção, a segunda já não é. Agora, quando a mulher se prepara para aquilo, ela estuda, ela busca de Deus, aí é gostoso ouvir demais, porque a mulher prega diferente do homem. A mulher prega com o coração. Muitos homens pregam pela técnica, entendeu? E ela não, ela prega com o coração, ela transmite. E nas leis de comunicação, a melhor comunicação é de coração para coração, não é de boca para ouvido, entendeu? Então, quando a mulher se dedica, é uma bênção. É uma bênção, sim. Eu estava preparando material pessoal do meu texto. Sim. Nessa palavra silêncio, você também põe nos originais como tranquilidade. Então isso abaixa muito o peso do que a gente consegue enxergar à primeira vista. Né? Você pode dizer que Paulo está dizendo que a mulher aprenda com tranquilidade. Verdade. Muda totalmente a visão do texto. Verdade, com certeza. Tá certo? Então, eu li o verso 24, foi isso? Ou vou ler ainda? Vou ler o verso 24, então, por favor, no capítulo 16 de Romanos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. É quase que uma repetição do 15:33. E o 27, para terminar. A único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo, a todos sempre. Amém. Então, vamos parar e pensar. Se era para a carta acabar no capítulo 15, nós precisamos olhar com cuidado, cautela, o capítulo 16. Então, ele está honrando os seus companheiros, ele está valorizando as igrejas, casas que tinha na igreja de Roma, porque você precisa entender que em Roma não havia templos estabelecidos. O que havia era reuniões com formato de MCPP, de casas, em cultos nos lares, e cada lar tinha um cooperador trabalhando ali, transmitindo as informações doutrinárias que o apóstolo Paulo estava enviando. Só que isso se tornou muito importante, porque eu já ouvi alguém falando que pena que o apóstolo Paulo não conseguiu chegar em Roma, não pregou o evangelho em Roma, não andou em Roma, não ministrou como aconteceu em Éfeso, nas igrejas da Ásia, na Macedônia, na Galácia, nas quatro cidades da Galácia. Que pena que ele não conseguiu. Eu falo ao contrário, que bênção que ele não conseguiu chegar em Roma a não ser preso. Glória a Deus por isso. Sabe por quê? Porque senão nós não teríamos a carta de Paulo aos Romanos na Bíblia. Ele só escreveu tudo o que escreveu, orientado, dirigido, tomado, possuído, liderado pelo Espírito Santo, inspirado por ele, porque ele não foi lá. Então ele precisava transmitir tudo para que fosse necessário um compêndio doutrinário completo. E quem é que ganhou? Não foi só os crentes de Roma, ganhou todas as igrejas. E quando eu paro para pensar que o apóstolo Paulo escreveu uma carta como essa, tão preciosa, a 5 casas, a igreja que estavam dividida em 5 casas, eu entendo qual é o valor de um culto em uma casa. Aleluia. Entendeu? O grande problema chama-se vício de púlpito. Tem pessoas que não conseguem pregar para 4, 5 pessoas numa casa. Fica todo perdido. Entendeu? Porque eu só tenho mensagem para altar e para 1h30. Entendeu? Pois, eu não sei vocês, mas como no livro de Atos, que é um livro histórico,
as igrejas começando dentro de cozinha, de casa, as melhores mensagens que eu ministrei foram dentro de casas. E vou provar a vocês que isso não é anormal. As maiores mensagens que Jesus entregou não foi a multidão, foi a uma pessoa só. Nós temos capítulos inteiros na Bíblia Sagrada de Jesus falando só para uma pessoa. Por exemplo, João capítulo 3, verso 16, que é o versículo mais lindo de toda a Bíblia Sagrada, faz todo o resumo da Bíblia. Entendeu? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, para uma pessoa só. Então, eu vejo, vou mostrar a vocês, dentro dessa ênfase e dentro dos propósitos, como que o Senhor Jesus investe em ministérios que estão voltados a lares. Mas antes, deixa eu dar algumas informações importantes a vocês. Dentre essas informações, eu disse a vocês que Romanos tem 16 capítulos e 433 versículos. Como que eu posso encontrar as importâncias da epístola? Eu encontro através de repetição de algumas palavras. Coloque assim, algumas palavras-chave em Romanos. E eu vou te dar rapidamente esses dados. Algumas palavras-chave em Romanos. Primeira palavra, a que mais aparece. Algumas palavras-chave em Romanos. A que mais aparece, a palavra lei. Coloca aí 78 vezes. Você vai ter uma ideia qual é as particularidades de importância que o apóstolo Paulo está tratando na carta. Lei. A palavra tudo, 71 vezes. Tudo, 71 vezes. A palavra justiça, 66 vezes. A palavra fé, 62 vezes. A palavra pecado, 60 vezes. A palavra morte, 42 vezes. – 42 vezes a palavra morte. A expressão em Cristo, 33 vezes. Em Cristo, 33 vezes. A palavra carne, 20 vezes. Carne 20 vezes. Imputar 19 vezes. E a expressão e de modo nenhum 10 vezes. E de modo nenhum 10 vezes. Quando você estuda a história da igreja, você encontra os pais da igreja colocando alguns Evangelho do Cristo ressurreto, tratado teológico paulino, mais puro evangelho, principal das epístolas paulinas, e desde que foi estabelecido o chamado Corpus Paulino no final do primeiro século, Romanos vem ocupando o primeiro lugar entre as epístolas que Paulo escreveu, não pela ordem cronológica, mas pela sua importância. Não é à toa, obstante, para o judaísmo, ou em relação ao judaísmo, a carta aos Romanos é uma epístola apologética. Já para o cristianismo, em relação ao cristianismo, ela é a exposição magna da fé evangélica. É em Romanos que nós encontramos como está estabelecida a nossa fé, o princípio da nossa fé.
Ainda que Hebreus 11:1 seja um versículo que explica fé, mas a carta completa aos Romanos mostra-nos o que é a verdadeira fé, como ela se manifesta, qual é o resultado da fé, em quem esta fé deve estar estabelecida. O local e a data, só para que haja uma citação, depois vocês vão ter isso em livros, eu não quero ficar dando dado de livro, que vocês vão ver com certeza. Nós tivemos isso com base em Romanos capítulo 16, versículo 1. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia. Essa cidade de Cencreia, ela é uma cidade portuária vizinha de Corinto. Então, mais ou menos, por causa dessa informação, a data que foi escrito a carta aos Romanos é entre 57 e 58 depois de Cristo. Foi a data que ela foi escrita. Eu disse no começo que ela não foi destinada aos romanos, ela foi destinada aos crentes que estão em Roma. Leia para mim novamente o verso de número 7, por favor. Eu estou dando uma repassada para nós irmos para algo interessante aqui nessa carta. Vamos lá. 1:7. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai. Então, essa expressão, amados de Deus, chamados santos, era uma prova exata de que a carta estava sendo escrita para todos os santos que estavam em Roma. Agora, um detalhe: a igreja de Roma não era composta só por judeus. Ela era composta também por gentios. Eu disse no começo que o apóstolo Paulo não chegou a ir a Roma a não ser quando foi preso. Nós até falamos que foi a quinta viagem missionária de Paulo, porém preso. Como é que a igreja então foi estabelecida lá? Abra comigo sua Bíblia em Atos capítulo de número 2 e leia para mim o verso de número 10. Enquanto vocês estão encontrando, no dia de Pentecoste, havia representantes de 16 nações, 16 países ali naquela festa. E dentre eles estavam os forasteiros romanos. Por favor, leia Atos capítulo 2 e o verso de número 10, por gentileza. Efrígia, Panfilha, Egito e parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus quanto prosélitos. Até aí tá bom. Tanto judeus quanto esses prosélitos, vocês já aprenderam que são gentios convertidos ao judaísmo. Nós acreditamos, estudando a história, que quem levou este ímpeto do poder do Espírito Santo com a pregação do Evangelho foi esses forasteiros romanos aqui, tanto judeus quanto gentios. O que me chama a atenção também é que ainda quem afirme que este casal que eu citei, Priscila e Áquila, morava em Roma, também fizeram um trabalho ali pregando o Evangelho em Roma, porque você vê na saudação que ele faz para o casal, e não somente por isso. Veja o que está em Atos capítulo 18, por favor, e o verso de número 2. Atos 18, verso de número 2. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da onde? Da onde? E Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Qual é a conexão que se fazem por causa dessa informação? Que Áquila e Priscila estavam no dia de Pentecoste para a festa, foram para a Itália, Roma, e depois foram para Corinto quando o imperador enviou os povos para o recenseamento nas suas terras. De lá ela foi para Corinto, até receber Paulo. Então essa é a conexão que se faz
E essas informações, elas são muito boas. Sobre o autor da epístola, eu não preciso nem falar. Eu só quero corrigir algo aí que estão espalhando aí, que a internet é uma miséria para espalhar coisa ruim também. Eu ouvi algumas pessoas falando que a palavra Paulo, como está relacionada a Shaul, de que Shaul significa como é que ele falou? Significa não, lobo que despedaça. Lobo que despedaça. Tem um movimento que fala que são os lobos, né? Tem até um brajão que é um lobo. Tem agora o evangélico? São os lobos. Tem uma passagem aí. O tema da nossa EDO vai ser Cordeiro entre Lobos. O tema do nosso EDO. Em setembro, vai ser Cordeiro entre Lobos. Porque eu acho um absurdo a pessoa pegar algo para justificar, mudar o que está na Bíblia, o que tem a sua origem etimológica. A palavra Shaul tem nada a ver com lobo que mata Davi. Irmão, Saul foi chamado para ser bênção. Saul foi bênção, Saul foi um rei abençoado por Deus. O problema é entre o meio e o fim. Sim, sabe o que significa o nome Saul? Pedido. O nome do Saul no hebraico é pedido. Ele foi tanto pedido pelo povo, como ele também foi pedido por Deus. Ele tinha as características ideais para ser o rei. Aquela história de que, porque no coração de Deus já havia Davi. Não. Deus faz assim, você não quer fazer? Eu levanto o outro e acabou. Pronto, não precisa enfeitar. A palavra Paulo é o grego do hebraico Shaul. E a palavra Paulo no grego é pequeno. Pequeno. Por isso que nós fazemos uma conexão profética com o Salmo 68, o verso 27, né? O pequeno chamado da tribo de Benjamim, que vai dominar sobre os demais. Porque a palavra pequeno no grego é Paulo. Então não houve transformação de Saulo para Paulo. É que na chamada ele é Saulo, porque quem está escrevendo é o nosso amado irmão Lucas. Detalhe, o único escritor gentil do Novo Testamento. Todos os demais foram judeus. É muito importante nós atentarmos a esse detalhe e estudar com mais profundidade o Evangelho segundo Lucas e Atos dos Apóstolos, que foi escrito pelo mesmo autor, Lucas. 68 é 13? Não é 27? Falei 27, mas vamos. Alguém já confirmou? É 27 mesmo? Isso mesmo, 68 e 27. Isso aí era algo profético de que o apóstolo Paulo ia dar continuidade, porque no plano de Deus, irmãos, no plano de Deus, ainda que de um espaço de profecia para outro, para nós é muito tempo, para Deus, irmão, o que vai ser já foi. Para Deus o que já vai ser já foi. Então qual é o plano de Deus? O Evangelho. Ele manda a explosão aqui, o dunamis, ele manda a dinamite, para espalhar Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O apóstolo Pedro e os demais apóstolos só conseguiram chegar até Samaria. Já estava profetizado de que outro Deus iria levantar para levar o Evangelho até os confins da terra. Nós estamos aqui ouvindo a palavra, com a Bíblia aberta, estudando a carta de Paulo, porque um dia o Espírito Santo falou 2 não para ele. É duro, hein? Você sabia que eu estou com uma mensagem para pregar, que o tema é perigoso ser dirigido pelo Espírito. Tem gente que acha que é uma bênção, é só dar glória e curtir a vida, sendo dirigido pelo Espírito Santo. Uma das coisas mais perigosas que existe na terra é ser dirigido pelo Espírito Santo. Sabe por quê? O Espírito Santo pode te pegar aqui no meio da multidão e te levar para o meio do deserto para falar com uma pessoa só. Nós não queremos ser dirigidos pelo Espírito Santo?
Agora vamos para um outro detalhe. O Espírito Santo falou 2 não para Paulo. Porque quando Paulo começou a pregar o evangelho em Listra, Derbe, Icônio, Antioquia da Psídia, que são as cidades da Galácia, ele falou, pronto, esse negócio eu preciso ir então nos lugares mais importantes. E ele começou a olhar para os lugares importantes da época, lá em Atos 16. Ele tentou pregar, o Espírito Santo falou para ele, não. Aí se eu vou argumentar com o Espírito Santo, não, Senhor, mas um lugar tão maravilhoso como esse para pregar, o Senhor não vai me deixar? Olha o tamanho da Ásia. Espírito Santo, aí ele olhou para o outro canto e falou, então eu vou pregar aqui. O Espírito Santo falou, não. Aí ele foi dormir. Quando ele foi dormir, o Senhor mostrou para ele uma visão, um varão com vestes da Macedônia, dizendo, passa a Macedônia e ajuda. Olha o que aconteceu. Ele passou a Macedônia, que ficava liberando Éfeso, que era uma cidade portuária, chegou em Filipos, foi recebido por uma vendedora de púrpura chamada Lídia, vendedora de púrpura. Ela abriu a porta, ele inaugurou ali a primeira igreja da Europa. O evangelho disparou da Europa veio para o Brasil, para a América, da América veio para o Brasil, e olha o que nós estamos fazendo aqui agora, estudando a palavra de Deus. É ruim ouvir o não do Espírito Santo, é ruim, mas o Senhor tem projetos maiores. Quando o Espírito Santo falar não, eu sei que dói. Todos nós somos seres humanos. Nós não queremos, nós não nascemos, principalmente por causa da má criação, nós não se acostumamos com o não. Entendeu? Mas quem está falando não é aquele que conhece o nosso futuro e sabe que Deus não nos vê como nós estamos hoje, Ele já nos vê como nós seremos amanhã. Então quando Ele falar não, é não. É não. Simples. Hã? Onde está o segundo não? Está aqui no texto, ó. Os 2 não está aqui. É Atos 16. Ele tentou 2 vezes. O primeiro não é assim, ó. E passando pela Frígia, pela província da Galácia, foram impedidos. Como é que o Espírito Santo impede alguém de pregar? Hoje seria passivo de expulsão da igreja. O Espírito Santo impede alguém de pregar na Ásia. Aí ele olha para Mísia, no verso 7. E quando chegaram a Mísia, aliás, olhou para Bitínia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Então vai para Troade, vai para a cidade portuária. Quando você não souber o que fazer, fique perto das águas. Fique perto do Espírito. Fique observando o movimento das águas. Para de ficar lutando contra o Espírito Santo, porque lutar contra o Espírito Santo é asa de beija-flor. Agora, ser dirigido pelo Espírito Santo é asa de águia. Não vai fazer muita força, né? Tum, já chega onde precisa chegar. Ok? Sim. Alguns outros estavam estudando a respeito das doenças nas pessoas, né? E hoje nós temos uma população que adoece mais porque não consegue dormir. Porque as pessoas não aceitam mais envelhecer, aí está assim, chega lá para cá, não aceitam mais a sua aparência, não aceitam a sua vida. Estão se desenhando. Isso acabou em tudo nesse não aceita a sua situação social, como é, né? Não aceita alguma coisa que Deus coloca e também não aceita ser corrigido mais, né? A coisa vai crescendo, então a gente tem igrejas hoje em constante rebeldia porque ninguém mais quer ser. Cada um quer ter a sua tribo. Ninguém quer ser mais libertado, ninguém quer ouvir mais um não. E aí, não, estou ficando doente, tem um remédio experimental, você não vai mais sentir essa dor. A gente também não quer mais sofrer também. Dentro da psicologia, uma vertente disso, o sofrimento é a base para a humanidade. Que bênção. Nós estamos tendo algumas pitadas de psicologia gratuita, hein? Aproveitem. Eu estou aproveitando.
É importante nós, antes de entrarmos nos propósitos, que eu até coloquei aqui, ó, propósitos em ênfase, que é a base da minha aula hoje, mostrar a vocês que esse livro é um livro de influência tremenda. John Wesley, que foi o grande avivalista britânico do século XVIII, ele disse que tudo na vida dele começou com Romanos. O Santo Agostinho, ele testemunhou no ano 386 depois de Cristo que Romanos capítulo 13, o verso 13 mudou a vida dele. E Martinho Lutero, eu nem preciso mais falar, porque Martinho Lutero, além de ter mudado a vida de Martinho Lutero, mudou a vida do cristianismo, porque a reforma protestante é fruto de um estudo, de uma conferência que foi feita na carta aos Romanos. Eu creio nisso, que quando Deus quer fazer, Deus pode pegar qualquer um de nós e através de uma conferência local, uma ministração local, Deus pode mudar a situação de uma nação do mundo inteiro. Deus é poderoso e Ele pode. Eu ouço muito alguém falando que nós precisamos de uma outra reforma protestante, né? Eu falo ao contrário. Nós precisamos voltar à fonte. Entendeu? E para voltar à fonte é só imitar Isaac. Quando Isaac começou a ministrar, quando a batuta da vida espiritual passou de Abraão para Isaac, sabe o que ele fez? Eu não vou cavar novos poços, eu vou desentulhar os poços de meu pai. Nós não estamos precisando cavar outras fontes, aquilo que o Diego falou ontem, falar aquilo que ninguém nunca ouviu. Hoje a minha aula aqui vai ser sobre 180 anos antes da criação do mundo. Preparem a caneta que eu vou arrebentar aqui. E só vai sair besteira, lorota, sem base bíblica nenhuma. Então, se Romanos é a epístola da reforma protestante, vamos estudar então os seus propósitos. Ela é mais um tratado teológico do que uma missiva pastoral. Ela é tremenda esta carta, tá bom? Vamos lá, vamos para o primeiro propósito, tá? No total foram 5 propósitos, e aí eu vou me ater agora e após o intervalo aos propósitos e à ênfase. Bom, foram 5 propósitos, claro, eu também não estou aqui esgotando o assunto não, tá bom? Não estou. Primeiro propósito, ainda que o tema pareça irrelevante, mas eu vou mostrar algo a vocês profundo neste texto, tá? Pedir oração em seu favor. Peraí, pastor, eu estou achando que o senhor vai vir com a revelação do terceiro céu. Propósito: pedir oração para a igreja. Coloque aí a referência, por favor. Romanos capítulo 15, verso de número 30 e 31. Eu vou primeiro para o texto, que eu sei que vocês gostam de texto. Já conheço os meus alunos. Eu estou até aí pensando em trocar o curso agora. Eu vou fazer curso bíblico versículo por versículo. Tipo, vou fazer querido, vamos começar aqui um curso de teologia. Qual é esse curso? Vai começar em Gênesis e terminar em Apocalipse. Já pensou? Entendeu? Eu tenho coragem. Se tiver alguém com coragem para ouvir, entendeu? Se tiver alguém que tenha coragem de ouvir, vamos lá. 15 e 30. Olha o texto. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Aí você pensa, deixa eu ler o 31. Para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos. Ele está falando aqui de algumas dificuldades. Agora, a maneira com que ele pede oração em seu favor é interessante. Só no verso 30, aqui eu encontro algumas lições. Primeiro, a oração precisa ser trinitariana. Vou repetir. A oração precisa ser, vamos imaginar que é 1.1, tá?
trinitariana. Vou até escrever aqui para ninguém escrever trinitariana. O que é uma oração trinitariana? Ele está falando o seguinte: quando vocês for orar, vocês oram ao Pai em nome de Jesus pelo amor do Espírito Santo. Vocês viram aí o texto? Vocês oram ao Pai por nosso Senhor Jesus e pelo amor do Espírito. 15:30. Tem gente que tem dificuldade de achar a trindade na Bíblia? 15:30. Segundo, ele está falando que a luta não é sonolência. A oração, perdão, não é indolência. Eu não posso orar com sono. Eu não posso orar na bacia das almas, me permita a expressão coloquial, que eu acho que todos vão entender. Eu não posso orar quando não tem mais o que fazer, então eu vou orar. Porque a geração de Jonas recebe a chamada, não ora, foge, desce o porto. Recebe a chamada, não ora, entra no barco. Não ora, desce para o porão. Não ora, pode ver que não há momento nenhum ele orando. A tempestade vem, ele não ora. Os homens o despertam. Que ocupação é a tua? Quem é o teu Deus? Ele dá um testemunho lindo de como ele é crente, mas não ora. Levam ele para cima, ele não ora. Os homens oram e ele não ora. Pode observar. Os homens levantaram ele e oraram, dizendo: Deus de Jonas, nos perdoe, mas não vou jogar essa miséria no mar. Receba. Entendeu? Ele é engolido por uma baleia, pelo dagadol, por um cachalote. Por uma baleia. No primeiro dia ele não ora, no segundo dia ele não ora, e ele só ora no terceiro dia. É tipo assim, não tem mais para quem eu pedir, eu não consigo mais falar com o gerente do banco, eu não consigo mais falar com ninguém, eu não consigo mais perturbar minha família, então agora eu vou orar. Sabe o que Paulo está dizendo? Combatais comigo. Combatais comigo nas vossas orações por mim. Ele está dizendo: eu estou na luta e eu quero que vocês entrem nessa luta comigo. Então ele está dizendo que a oração não é sonolência, não é indolência, é uma luta renhida, travada. É guerra. Terceiro, olha o verso 31. Para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia. Quem são os rebeldes que estão na Judéia? Na Judéia, ele vai ter que se deparar com pessoas que vão querer tomar dele a oferta que ele trouxe do centro de Jerusalém. Porque ele estava fazendo um trabalho pegando as ofertas de fora para trazer para os pobres. Então ele disse: para que eu seja liberto dos rebeldes e que essa minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos. Porque tem pessoas que se opõem ao trabalho, porque a oposição deles não é por causa do trabalho, é por causa do Cristo que você anuncia. Tem muita gente que tem raiva de você por causa do trabalho que você faz para Cristo. Tem gente que tem inveja, que quer se matar ou te matar por causa do trabalho que você faz para Cristo. Eles imitam, copiam, fazem tudo igual, mas querem te matar. Entendeu? Hã? É porque quando chega um nível, eles acham que pode caminhar sozinho. Então, o que Paulo está dizendo? O que eu aprendo no verso 31? Paulo está dizendo que a oração é um meio de Deus intervir nas circunstâncias. Ele está dizendo: orem que Deus vai me livrar dos rebeldes. Orem que Deus vai me livrar dos ladrões. Então, em terceiro lugar, a oração é um meio que Deus usa para intervir nas circunstâncias. Qual é a circunstância que te aplaca? Está acontecendo com você agora? Qual é o problema que você tem? O que está acontecendo? Oração. Volta para a oração. Vai orar. Jejue. Coloque a sua mente em Cristo. Desligue os aparelhos.
Saia das redes sociais. Glória a Deus. Faça alguma coisa. Aleluia. Se deseja intervenção. O grande problema é que as pessoas estão buscando uma intervenção divina, mas não sai da sua vida de pecado. Não sai da sua vida de pecado. Continua cometendo os mesmos pecados. Esse temor que ele está tendo é temor de um homem como nós, que tem fraquezas, que tem medos. Eu tenho medo, ele está dizendo, dos judeus me matar. Eu até coloquei aqui de caneta, me liberta dos rebeldes. Ele também tem medo que os santos não entendam. Ele quer que o seu serviço seja aceito. Hoje, irmãos, infelizmente, nós temos que fazer duas direções de oração. A primeira direção é para que os ímpios não nos matem e que os crentes aceitem o trabalho. Infelizmente. Ok? Todos entenderam essa parte? Intervalo, e se eu fosse você eu não perdia. Vou começar a gravação, queridos. Bom, nós estamos tratando então nessa segunda parte da continuidade do propósito pela qual Paulo escreveu a sua carta aos Romanos, tá bom? O segundo propósito, demonstrar o seu desejo de visitar a igreja de Roma. Demonstrar o seu desejo de visitar a igreja de Roma. Por gentileza, encontre na sua Bíblia Romanos capítulo 1. Eu vou ler o verso 11. Romanos 1. Vou ler o verso 11 e também o verso de número 13. Demonstrar o seu desejo de visitar a igreja de Roma. O verso 11 diz assim: porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Vamos lá. O verso 13 diz assim: 13. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Isso mostra quão grande humildade esse homem tinha. Capítulo 1, verso 13 de Romanos, e o verso 11 e o verso 13, tá? Então, nos dois versículos lidos, ele mostra o desejo dele de visitar esta igreja em Roma. No primeiro versículo lido, verso 11, ele diz que o desejo dele era comunicar algum dom espiritual. Nós não sabemos qual era esse dom espiritual, mas um teólogo chamado Matthew Henry diz que ele estava se referindo a um dom espiritual no geral, que ele queria que fosse ministrado, palavras de ensinamento, porque nós temos nas cartas aos Coríntios toda a relação dos dons espirituais e explicação de como usar. Já na carta de Paulo aos Romanos, nós não temos com tanta eficácia como aos Coríntios essa explicação desses dons. Então, provavelmente, eu também concordo com o Matthew Henry quando ele diz que seria no geral aí, tá certo? Agora, porém, ele diz que foi impedido. Esse impedimento eu glorifico a Deus também, porque quando o nosso desejo ele não é realizado, é porque um propósito maior sempre está em curso. Como ele não foi, ele escreveu. Como ele não pôde estar, ele tentou não. Pelo Espírito de Deus ele falou, ele escreveu, ele falou. Porque quem escreveu foi um amanuense chamado Tércio. Escreveu. Aliás, eu acho que eu nem comentei isso, né? Deixa eu ver aqui se eu encontro. É Romanos 16.
Romanos 16. Deixa eu ver se é o 13. 22? Isso mesmo. Isso mesmo. Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Só foi essa palavra que o amanuense escreveu, tá? Que ele falou de si próprio. O demais, ele ouviu Paulo ditando, falando, e ele, Tércio, escrevendo. Vocês sabiam disso? Então é importante essa informação. Então, o que acontece, irmãos? O que nós tiramos como lição nessa questão é de que portas fechadas, portas abertas, Deus ele sempre está no controle de todas as coisas. Tá bom? Tanto na porta fechada, o azeite vai multiplicar. Na porta aberta, você vai ter que entrar, fazer uma obra, um trabalho, mas é sempre importante nós reconhecermos que Deus ele nunca perde o controle das nossas vidas. Deus sempre tem algo para nos ensinar mediante as portas. Filha, eu posso falar no final ou você quer que fale agora? Acho que é no final, né? Sim ou não? Agora? Mas aí como é que eles vão comprar agora? Bom, é melhor falar. Para adiantar. Então pega lá um que é melhor mostrar. Queridos, nós estamos nos preparando para a nossa festa agora de novembro e os departamentos estão orientados sobre um trabalho simples que nós vamos fazer no mês de novembro para comemorar 5 anos, mas Deus deu uma estratégia para a pastora Sheila, e essa estratégia é algo que não tem aqui em São Paulo. Nós, no ano passado, fomos no frigorífico lá em Nova Odessa, e nós descobrimos isso aqui, que chama-se bife de linguiça. Santa Bárbara Americana, aquela região é distribuída ali, né? Aí, queridos, isso aqui é uma delícia. Isso aqui, quando você está com pressa, você frita um desse aqui, joga dentro do pão, cada pão, tá? Tem esse bife de linguiça, assim, tradicional. O tom de persuasão tá bom, então. Ainda bem que eu estou bebendo cerveja. E tem ele com azeitona e tem ele com apimentado. Mas os três são gostosos. Eu não sei qual que tem aí na caixa. E para você ter uma ideia, lá tá R$15,98 o quilo. Como nós compramos em uma quantidade até boa, eles deram um pequeno desconto para a gente. Então a diferença do que nós vamos vender, elas vão usar para ajudar na igreja e fazer o trabalho do congresso, que será no mês de novembro. Quem quiser comprar, quanto que? 18, né? O pacote 18, ele tem quase 1 quilo, aquele pacote. É 18, porcionado, né? E quem quiser comprar pode pegar e pagar até quando, filha? Até 30 de setembro, entendeu? Então tem quase mais de um mês aí para você pagar, tá bom? Alguém vai querer, só para saber, alguém vai querer? Vale a pena, viu, gente? Vale, é gostoso demais. É delícia. Gostoso. Desde o ano passado eu comprei uma carninha lá em casa, não é mesmo? Porque isso aí chama socorro bem presente na angústia. Isso aí eu como com miojo, com arroz, com tudo, meu irmão. Com pão. Tem aqui, ó. Tá bom? E tudo isso é na gravação. Que beleza. É bom que quem ouvir quiser comprar também dá tempo. Tá bom? Nós pegamos 350 peças. Mas no ano passado nós pegamos 320 e não deu nem para contar a história. Tem gente brigando até esses dias conosco, porque não levava mais. Mas é algo que dá muito trabalho, mas e outra, não é sempre também que eles podem atender a gente, porque eles têm os mercados deles, que eles abastecem lá. Tá vendo? Eu não vou cortar nada, eu vou tentar postar o mais rápido possível. Tá certo? Ok. Então, dentro desse plano que eu mostrei a vocês em Romanos capítulo 13, verso 11, coloque aí o terceiro propósito. Eu não vou escrever não, coloque aí. Demonstrar. Sim. Estou calmo. Demonstrar o seu desejo de compartilhar com os crentes
com os crentes algum dom espiritual. Algum dom espiritual. Aí a referência, Romanos 1:11. Coloque aí, Romanos. Espera aí só um pouquinho, acho que eu coloquei errado. Não, é isso mesmo, 1:11. É isso mesmo, 1:11. Fiquei na dúvida aqui. Queridos, só uma lição nós vamos tirar aqui. Paulo era o fundador da igreja de Roma, mas mesmo ele não sendo o fundador da igreja de Roma, ele não é egoísta para segurar nele aquilo que Deus lhe deu para distribuir com todas as igrejas. Ele não é cacique de ministério. Ele ajuda quem me procura. Ele ministra a quem necessita ser ministrado. Ele, mesmo não tendo sido o fundador da igreja, ele entende que aquela igreja estava sob uma jurisdição espiritual. E aquela igreja precisava de um fortalecimento. No verso 13, leia para mim de novo o verso 13. Só para me lembrar de algo aqui. Quem pode ler? Verso 13. Não quero pôr, irmãos, ignorei de muitas vezes, eu fui convosco, mas até agora tenho sido impedido. Mas também tenho de vós alguns frutos, como também no Essa igreja de Roma, por estar na capital do Império Romano, você pensa que o quadro geral social daquele povo era mais elevado. Os cristãos, tanto gentios como judeus, foram os que mais padeceram depois que passaram a se converter a Cristo. Qual era o grande problema? O grande problema é que todas as religiões que envolviam as pessoas daquela época, e principalmente uma cidade de domínio imperial, mostrava que quando Deus estava no negócio, você não passava luta, perseguição, provação, fome, nudez. Você não passava dificuldade nenhuma. Inclusive, tão atual o assunto que nós sabemos que existe evangelhos pautado no evangelho da prosperidade, que diz que a partir do momento que você vem para Cristo, tudo em você é só bênção. Você nunca mais vai passar prova nenhuma. Se você enfermar é porque você está em pecado, não é assim? Eles apregam isso, que até enfermidade é pecado. Sendo que a enfermidade, um dia eu vou fazer uma conferência na paz de 3 dias, pode ser fruto de tanta coisa, também do pecado, mas também pode ser fruto de outras coisas, até falta de cuidado com o próprio corpo, falta de higiene com o próprio corpo. Aí, o que Paulo escreve para eles respondendo? Em forma de pergunta e resposta. Lembra-se de Romanos 8,35? Quem nos separará do amor de Deus? Aí ele não dá uma lista? A perseguição? A fome? A angústia? A nudez? O perigo? A espada? Ele mesmo dá a lista. Aí ele responde no verso 38, lembrando que no verso 37 ele diz assim: porque em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Nós não somos simplesmente vencedor. Vencedor é vencedor aí de boxe, de futebol. Nós somos mais do que vencedor, porque a nossa guerra é superior. Aí ele conclui no verso 38 falando: porque eu estou bem certo. Aí começa a dar lista de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade. Aí, para concluir, ele faz o resumo: nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabe o que ele está dizendo para essa igreja? Vocês precisam estar fortalecidos espiritualmente para entender que não importa o que acontecer com vocês, vocês estão sendo levados ao matadouro todos os dias. Todo dia. Eu vou usar uma expressão que eu ouvi de um pastor presbiteriano quando nós fomos
orar pela família do Wilson e da Simone, e ele falou assim: nós morremos todos os dias. Todos os dias que nós dormimos, nós morremos. E quando acordamos, nós ressuscitamos. E aí eu vou completar agora com as minhas palavras. E que chegue o dia que eu durma e não acorde, porque quando eu acordar, eu estarei com os céus, com o Pai do céu. E aí Paulo vai dizer: nem a morte pode me separar. Aliás, a morte junta mais. Quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, ele diz: eu anseio por ver essa casa terrestre desfeita, para receber logo a casa que não foi feita por mãos humanas, para estar diante dele. Irmãos, isso é coisa gloriosa. Partir para a eternidade é coisa maravilhosa, entendeu? É para dar culto de ações e graça mesmo, para a glória do Senhor. Em quarto lugar, quarto propósito, olha que coisa interessante: ser enviado como missionário pela igreja de Roma. Quarto propósito: ser enviado como missionário pela igreja de Roma à Espanha. A Espanha. Pastor, esse ser enviado pela igreja de Roma para a Espanha, está falando de patrocínio financeiro? Isso. Coloque aí a referência, Romanos capítulo 15, verso 24 e 28. Para vocês ganharem tempo, eu vou ler para vocês, tá bom? Romanos 15 e o verso de número 24 diz assim: verso 24: quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Olha o verso 28. Assim que concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha. Ele estava com esse desejo no coração de chegar em Roma e de Roma ser enviado como missionário para a Espanha. Mais ou menos, Paulo estava dizendo assim: entre vocês, eu terei apenas um papel de visitante, mas me auxiliem, em nome de Jesus, em meu trabalho pioneiro na Espanha. Era essa a mensagem neste quarto propósito, tá ok? Quinto e último propósito, que nós vamos entrar nas ênfases, as principais ênfases. Quinto, fazer uma exposição detalhada do Evangelho. Pastor, só uma pergunta. Só um minutinho. Fazer uma exposição detalhada do Evangelho. Pode falar. O apóstolo Paulo ainda era contemporâneo de João, né? João morreu João, ainda sim. depois dele ainda. Sim. Só para... Sim. Paulo morreu mais ou menos em meados de 69, 70. João ainda foi além. João, 99. Oh, glória. Entendeu? Promessa. Inclusive a igreja acreditava que João não ia nem morrer. Só pela aquela palavra de Jesus, aquele trocadilho que Jesus usou. E se eu quiser que ele não morra? Vai, o crente evangelista, aí você ficou, falou? Não vai morrer não. Queridos, quando Paulo escreve aos Romanos, nessa quinta parte aqui, ele escreve para repartir com a igreja o significado do Evangelho. Qual é o fundamento deste ensinamento que ele está querendo tratar? É discorrer a condição dos homens, tanto judeus como gentios, e a condição que envolve essa ruína e a perdição. E, aliás, o texto base, Romanos 3:3, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, é para resolver essa questão que envolvia o judaísmo e o cristianismo ali se degladiando. E ele também mostra que a salvação é pela graça
independente das obras, tanto para os gentios como para os judeus. Por isso que o Evangelho de Cristo, que a Epístola aos Romanos nos mostra, é a mais doce música jamais ouvida na terra, a mais poderosa mensagem proclamada entre os homens. Vamos para as principais ênfases. Também não tenho desejo de esgotar o assunto, mas eu quero mostrar 8 aqui, tá? Oi? A referência do quinto? Deixa eu ver aqui, peraí. É porque é toda, né, queridos? Põe Romanos 3, 23. Sim, é porque é toda a carta. Ok? Sim, querido. Vamos ter uma definição com a igreja, que é uma igreja luciana, né? Certo. Cidade luciana. Certo. Lá eles mantêm alguns costumes ainda do judaísmo. Certo. A leitura, tem aquele. É tipo uma caneca que tem uma essência de canela. Sim, sim. Isso é levado para os judaizantes ou eles estão exercendo? Não? Ó, eu não conheço a fundo, porque se levantou tantas igrejas esse ano, inclusive tem uma aqui no Pantanal. Você conhece, né, Celso? Que está lá perto da tua casa, igreja messiânica lá. E a gente não sabe, às vezes, os fundamentos do que acontece lá dentro. Mas eu digo com certeza absoluta, se eles estiverem com práticas judaicas baseadas no Antigo Testamento, achando que isso gerará salvação, vou dar um exemplo claro. Como os adventistas, que por guardar o sábado, acham que todos os que não guardam vão receber a marca da besta, eles não vão ser salvos por essas obras, não. Exatamente. Tá? Você sabe qual é o nosso maior desafio no cristianismo? É porque o judaísmo é cheio de aparatos. E a idolatria está relacionada ao visual dos aparatos. Porque a idolatria tem que ter uma imagem, tem que ter um altar, você tem que pegar alguma coisa, você tem que levar uma rosa, você tem que ungir. Eu fui sócio de um homem que um dia ele chegou com um palito de churrasco e pendurou, eu tinha uma marmoraria com ele, e pendurou no muro da marmoraria. E eu falei, Henrique, eu acho que ele até dorme com o Senhor. Henrique, o que é isso aí? Ele falou, não, isso aqui é que o bispo falou que isso aqui é a presença do Espírito Santo. Ele distribuiu o palito de churrasco para todo mundo e falou que enquanto o palito estivesse ali, eu falei, meu, o Espírito Santo é muito fraco, então Henrique, quer ver? Aí eu fui lá e quer ver que eu era meio novo, né? Doido da cabeça. Gente, esse homem quase morre. Quase morre. Inclusive, 2 meses nós desfizemos a sociedade. Que Espírito Santo fraco é esse? Quebrei assim. Parece que tinha quebrado a cruz. Você está entendendo? Então, qual é o nosso grande desafio? Nós só temos Bíblia e a palavra. Por que está tão difícil hoje pregar na igreja? Porque não podemos sair disso. É aquilo que eu falei para vocês na aula passada. Vamos fazer a campanha do muro de Jericó. Vai todo mundo levar uns blocos para quebrar no final? Para dar uma retada? Por quê? Porque é fácil capitalizar idólatras. Por que da existência do Templo de Salomão? Para capitalizar a idolatria. Segundo, institucionalizar a entrega do dízimo. Porque agora a ideia é espalhar entre as igrejas que o único lugar ordenado na Bíblia para devolver o dízimo é lá, na casa do tesouro. E lá é a casa do tesouro. Por isso que eu sempre estou falando na igreja, você come no Burger King e paga no McDonald's? Eu sempre estou falando isso, toma cuidado. Entendeu? Eu sempre estou falando isso. Você precisa honrar o lugar onde você está sendo ministrado. Não é ficar pegando dinheiro e mandando para televangelistas, que na hora que você fica enfermo, precisa de oração, precisa de um cuidado, eles não vão vir aqui de helicóptero te pegar, não. Eles só andam de chatinho. Tá certo? Ok, vamos lá. Primeira ênfase que eu encontro na carta: mostrar
a unidade do corpo. Claro que eu estou falando da igreja. Mostrar a unidade do corpo de Cristo, que é a igreja. Nós sabemos muito bem, irmãos, que a igreja de Cristo, ela recebeu esse nome de eclésia porque ela é um grupo de chamados para fora. Então foi retirado tanto dentre os judeus como dentre os gentios. Então foi sendo tirado. Vale lembrar que grande parte dos cristãos gentios se aproximou do cristianismo por meio de uma conexão anterior com o judaísmo. Então era necessário um berço. E o berço do cristianismo é o judaísmo. Isso é notório. Jesus ele veio cumprir todas as leis estabelecidas no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento é Deus falando, é muito de vocês. Agora no Novo Testamento é só de mim que vocês precisam. Então, no Antigo Testamento Deus está falando, façam alguma coisa para me convencer. Quando Abraão foi justificado pela fé, ele foi justificado com uma fé atuante. Deus falou para ele entregar o filho, ele foi lá e entregou. E nunca deixa alguém pregar de que Abraão ficou com dúvida, Abraão foi chorando. Como é que Abraão foi chorando se ele amarrou o cabra? Para ele não escapar. Que oferta viva, boa é essa, aquela que você está assim querendo escapar da tua mão. Você fala, meu Deus, que oferta é essa que eu vou dar? Aí você fala, não, eu vou amarrar aqui em nome de Jesus até entregar. Essa que é a oferta que Deus recebe. Agora, foi uma fé atuante, uma fé que trabalha, como eu mostrei a vocês aos Tessalonicenses na aula passada. Sim. Exatamente, Deus não recebe oferta. Deus não recebe cordeiro maculado, com mancha. Não, é conversa fiada. Ele não tem. O único ali que tinha dúvida era Isaac. Não foi obrigado, foi voluntário. Exatamente. Deus pediu, né? Exatamente. Deus pediu. E outra. Ele não veio reclamando, murmurando, ao ponto de Isaac o ajudar. Colocou a lenha nas costas, só lá no meio do caminho. A pergunta é uma pergunta importantíssima para o cristianismo de hoje. Pai, eu estou vendo o cutelo, estou vendo a madeira, estou vendo o fogo, mas onde está o cordeiro? Essa pergunta é a pergunta universal, porque aquele homem estava replicando o papel de Deus, entregando o seu filho para morrer pela humanidade. Então a pergunta é, onde está o cordeiro? Entendeu? É a pergunta que a gente tem que fazer nas igrejas. Você chega, o congresso está bonito, mas onde é que está o cordeiro? As roupas estão bonitas, mas onde é que está o cordeiro? Entendeu? Nós sempre temos que pedir o cordeiro dentro da igreja, para que haja um sacrifício. De maneira que a igreja de Roma, como ela consistia de judeus e gentios, por essa razão havia um risco muito grande de um começar a tratar de maneira diferente o outro. Essa história de judeu tratar grego de maneira diferente está desde Atos capítulo 6. Para quem não sabe, a existência de diácono na igreja veio por causa da acepção que se fazia com os judeus ou prosélitos que estavam vindo aceitar a Cristo e ser participantes dos benefícios espirituais em Cristo Jesus, que vem das regiões celestiais. Então o que Paulo faz? Ele escreve essa carta para mostrar que não há acepção de raças. Eu até coloquei aqui algo importante. Ele está falando que esse conflito de raças não pode haver na igreja. Olha o que ele escreve. Eu vou ler alguns versículos, tá? No capítulo 2 e o verso 1 de Romanos. Capítulo 2, aí você põe como referência. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas. Por que te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro? Sabe o que Paulo está dizendo? Eu vou agora proverbiar o que ele está falando. Ele está dizendo que nós costumamos projetar nos outros aquilo que é os nossos pecados. Quando você vê uma pessoa projetando na outra, é porque dentro dele o pecado já está consumindo. Olha o que ele está falando. Vamos voltar para o texto. Pois tu que julgas faz o mesmo,
E bem sabendo, pois tu que julgas fazes o mesmo. O Senhor Jesus coloca o que julga em paridade com aquilo que ele está julgando. Ele não coloca em paridade com quem ele julga. É porque aquilo que ele projeta, o Senhor Jesus projeta nele. Porque o que julga, muitas vezes não projeta certamente. Quando eu for ministrar sobre o Sermão da Montanha, que chegar nessa parte, eu vou mostrar para vocês, ou para a igreja, claro, a diferença entre o cisco e a trave. O cisco se remove, mas a trave não remove. A trave, usada ali no grego, era a coluna do templo estabelecida para não deixar a pessoa ter acesso ao Santo dos Santos. Quando a pessoa começa a julgar, Deus coloca um cisco. O que Deus faz? Deixa ela enferma, manda uma luta, para ela começar a reconhecer: eu estou colocando a mão onde não era para me ter colocado. Deixa eu me render, deixa eu ir pedir perdão. Eu falei o que não tinha que ter falado. É o cisco. Quando a pessoa continua julgando, ele coloca a trave, ele trava o acesso. Misericórdia. Vocês querem que eu prove que ele trava o acesso? Olha o verso 2. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Eu não quero nem continuar. Olha o capítulo de número 11 e o verso 18. Não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz. Sabe o que ele está dizendo? Prepara-te, você que gosta de olhar para a vida de todo mundo, para você sofrer tudo de ruim que os outros estão sofrendo. Porque em nós não somos a raiz, nós estamos plantados em uma raiz. 11, verso 18. Só para concluir, capítulo 10 e o verso de número 12. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Quer ver um versículo que a gente usa muito nas pregações? Não é que esteja errado, mas eu vou mostrar a vocês. Nós estamos na escola teológica, eu vou mostrar a vocês o contexto. A gente não usa o verso 12, olha o verso 12, que coisa linda como a gente usa. Verso 12 não, verso 11. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será. Agora olha o verso 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será. Aí nós não gostamos de usar muito esse versículo. Olha o contexto que eu li. Ele está dizendo simplesmente que tanto judeu como gentil tem os mesmos créditos diante de Deus quando invoca o nome dele. Quando a gente vai pregar, e olha gente, quem invocar o nome do Senhor será salvo. Nós nunca falamos, né, pastor Eli? O contexto. Nós nunca mostramos o contexto. Mas só invocar que vai ser salvo. Eu nem quero nessa aula, porque é muito profundo, mostrar a vocês o significado dessa expressão invocar. Eu só vou dar só uma pedrinha de sal. Fulano de tal está invocado comigo. Quais são os sinônimos dessa palavra? Hã? Então, não vou nem entrar na questão do grego, porque aí já precisa de uma aula. Quando eu reconheço que eu não sou melhor do que o meu irmão e nem menor do que ele, mas eu estou na mesma posição dele diante de Cristo, que o que sucedeu com ele pode suceder comigo, pior comigo. Quando eu reconheço, eu invoco Jesus para dentro da situação. Eu chamo ele para me socorrer enquanto eu sou tempo. Por isso que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação aí, ela é passada, presente e futuro. Ele me salva daquela situação. Que coisa! Que coisa! Então, o invocar, tem gente que pensa que é gritar alto.
que eu vejo hoje nessa geração, assim como Paulo terminou os dias dele dizendo assim, ninguém me assistiu, eu vejo uma geração hoje tão covarde que ninguém mais quer lutar por ninguém. A geração hoje é a geração da plateia. Vamos ver o que vai dar. Entendeu? Sim. No âmbito de salvação eterna, evidentemente só pode invocar aquilo que você crê. Sim. Ele continua dizendo, pois como invocarão aqueles que não creem? Exatamente. Não se tem a revelação. Dá para invocar. Aí vai continuar depois falando que para crer precisa receber a palavra. Entendeu? Eu até coloquei aqui, querido, a redefinição do que é o povo de Deus, não mais de acordo com a descendência, a circuncisão, a cultura, mas segundo a fé em Jesus. É um dos temas principais da carta de Paulo aos Romanos. Segunda ênfase importante. Sim. É uma maneira de inconformismo. Tá certo? Segundo, evidenciar a universalidade do pecado. Segundo, evidenciar a universalidade do pecado. Como nós estudamos, e para quem chegou depois vai ser estudado isso em Teologia Sistemática 3, falando sobre os anjos, o homem, os anjos, o pecado e a salvação, então eu não vou me ater muito à questão, porque só vou mostrar para vocês a referência, tá? Romanos capítulo 3, verso 23 o versículo chave, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E eu vou mostrar para vocês que em Romanos, ele divide a raça humana em 3 grupos dentro desse ponto. Coloca assim, Paulo divide a raça humana em 3 grupos. E de paz, filha. Paulo divide a raça humana em 3 grupos. Primeiro, a sociedade gentílica depravada. Vou dar referência, tá? A sociedade gentílica depravada. A sociedade gentílica depravada, esse é o primeiro grupo. Está lá em Romanos capítulo 1, do verso 18 a 32. Vocês conhecem o texto porque fala de homossexualidade, entendeu? De homens e mulheres deixando o uso natural. Do 18 ao 32. Romanos capítulo 1, do 18 ao 32. Segundo grupo, os críticos moralistas. Os críticos moralistas, tanto judeus como gentios, tá, queridos? Os críticos moralistas. Romanos capítulo 2, do verso 1 ao 16. Vou repetir. Os críticos moralistas, Romanos capítulo 2, do verso 1 ao 16. E o terceiro grupo, os judeus instruídos e autoconfiantes. Os judeus instruídos e autoconfiantes. Os judeus instruídos e autoconfiantes. Romanos capítulo 2, verso 17, até o capítulo 3, versículo 8. Vou repetir. Romanos capítulo 2, verso 17, até o capítulo 3, verso de número 8. Só para vocês entenderem. Por isso que a partir do capítulo 3, verso 9, o que Paulo vai fazer? Vai fazer um trabalho de conclusão, acusando toda a raça humana. Por isso que no verso 23 ele chega e diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então só essa abordagem pega o capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 de Romanos. Entenderam? Terceira ênfase importante: manifestar
a justiça de Deus no Evangelho. Manifestar a justiça de Deus no Evangelho. Nós temos revelado na carta tanto a ira como a justiça de Deus, que é fruto da misericórdia. Então, se a ira de Deus, ela se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, então o Evangelho, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, ela se revela para a salvação de toda a humanidade também. Quer dizer, se todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, o trabalho que Deus executou no Calvário é para a salvação de todos. Só é necessário crer, aceitar. Olha, coloca aí a referência. Romanos capítulo 3, verso 20 e 21. 3 de Romanos, verso 20 e 21. Olha que resumo maravilhoso de tudo isso que eu falei, irmãos. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Essa expressão que aparece no 21 aqui, irmãos, mas agora, é um dos maiores adversativos encontrados na Bíblia. Porque está denotando aqui que em meio à treva universal do pecado e da culpabilidade humana, brilhou a luz do Evangelho. É tipo assim, eu vou acabar com a raça humana em 3 capítulos, mas no final eu vou mostrar para eles que agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas. Quer dizer, brilhou a luz do Evangelho em nós para a nossa salvação. Quarta ênfase: anunciar a doutrina da justificação pela fé. Anunciar a doutrina da justificação pela fé. Tem um capítulo inteiro em Romanos reservado para isso, irmãos, que eu chamo de um brilhante ensaio, na qual Paulo prova que até o próprio Abraão, o fundador de Israel, pai da fé, ele não foi justificado pelas suas obras. Coloque aí, Romanos capítulo 4. Se vocês puderem estudar, estude com afinco o capítulo 4, é maravilhoso. Eu aqui dei uma aula para vocês de Romanos capítulo 4. Eu me lembro, mostrando, até chegar lá no verso 20, que ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus, mostrando a luta da esperança contra a esperança. Não sei se vocês lembram dessa aula, quem estava aqui, né? Não sei. Ok? Quinta ênfase: proclamar a nova vida na pessoa de Cristo. Proclamar a nova vida na pessoa de Cristo. Essa nova vida, vocês vão entender qual é a diferença dela com a vida dos judeus. No judaísmo do Antigo Testamento, também como do Novo Testamento, se eles exercerem do jeito que é no Antigo, eles não conseguiam arrancar pecado, eles só conseguiam cobrir. Porque quando eles pecavam e ofereciam o sacrifício lá de um cordeiro, seja lá o que for, a única coisa que Deus colocava era um pano. Com o advento da vinda de Cristo, encarnado, o verbo divino, a primeira revelação que o profeta teve do cordeiro foi: este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer dizer, que arranca, não que cobre, que arranca. Então olha o que Paulo, olha irmãos, Paulo é um comentarista inspirado pelo Espírito Santo dos Evangelhos. Aí olha o que ele escreve em Romanos 6:1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? É isso que eu vou falar, pode chocar. Mas se você não entender, vai ler Bíblia, vai orar, vai buscar, vai jejuar.
Mas o crente, até para pecar, é diferente. O pecado do ímpio é diferente do pecado do justo. O justo cai 7 vezes, Deus levanta 8. E o ímpio? Ele está falando que Deus aqui nos salvou do pecado e não nos salvou no pecado. Salvar do pecado é entender que um sacrifício só, único, perfeito e eterno, é o que vale para o perdão de todos os nossos pecados, pelo sangue. Por incrível que pareça, meus amores, eu falo isso aqui assim, constrangido, porque o que vai tirar pessoas do céu não é simplesmente o ato ilícito que constituiu o pecado, é a ignorância acerca do trabalho efetuado na cruz. A ignorância no que se concerne o projeto de Deus. Volto a falar, não é nada de nós, é tudo de Deus. A salvação tem um caminho, 2 lados e 3 etapas. O caminho é Jesus, os 2 lados é graça e fé. A graça é de Deus e a fé, Ele é o Pai da fé, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. E Ele nos salva. No passado nós fomos salvos, somos salvos e seremos salvos. Nada pertence a nós. Qual é o nosso trabalho? Só aceitar, receber. Eu não tenho, Senhor, é o Senhor que tem. Então não me faça pergunta sobre salvação. Fulano foi salvo, pastor? Salomão, o que tu acha? Lá em Mateus 7, o julgamento profano, dentre os julgamentos que Jesus falou, é o julgamento de salvação. Você acha que deu tempo? Não, eu tenho um comentário a fazer sobre isso daí, que a gente... Tudo bem, a gente quando Fulano chegar... foi pro céu e fulano foi pro inferno. Quando chegar no céu, a gente chegou. Mas não é se... Por exemplo, a gente está aqui e tal... Quando chegar, tá bom, chegamos. O importante é chegar. Mas quando a gente chegar lá no céu, a gente tem um pensamento assim, que a gente vai chegar lá no céu e vai querer conhecer Sadraque, Mesaque, Abednego, né, e como é que foi. Pelo contrário, eles que vão vir perguntar para a gente o que era ter a presença de Jesus o tempo todo na nossa vida, porque eles só viram Ele uma única vez na fornalha, e depois nunca mais. As nossas experiências são muito maiores do que a São deles, muito né? maiores. A pessoa fica, eu queria ser como Moisés, eu queria ser como Abraão. É porque ele não está desfrutando nem. Quando a gente chegar lá, Moisés e Abraão vai vir perguntar para a gente como é que foi ter sentido a presença de Deus o tempo todo lá. Eu queria saber, conta para mim, que eu já estou aqui, mas eu queria saber lá também. Tipo assim, eu só conheço conta-gotas, vocês conhecem enxurrada? É cachoeira. Posso passar as outras 3 últimas? Para não ficar incompleta a aula. 6º, anunciar a vida vitoriosa no Espírito. Não adianta mostrar só pecado, irmãos, e não mostrar uma vida vitoriosa no Espírito, né? Anunciar a vida vitoriosa no Espírito. Vou dar 2 referências, tá? Ele primeiro vai mostrar a vida vitoriosa pela energia da pastor, carne. o irmão está falando aqui como é ser batizado no Espírito Santo. Eles vão querer perguntar para a gente. Porque... falar em línguas. Porque entendeu? a revelação, não é dos anjos. A revelação que a gente tem aqui é muito maior do que Pelo a amor que de Deus. tiveram lá. Romanos capítulo 7, do verso 1 ao 24, é a referência, que ele vai primeiro falar dessa impossibilidade de nós alcançarmos uma vida vitoriosa pela força da carne, né? E Romanos 8, do 1 ao 18, é a 7, do 1 ao 24, e Romanos 8, do 1 ao 18, que ele vai mostrar que o Espírito Santo nos vivifica, nos capacita, nos levanta, nos reveste poder para nós vivermos uma vida de santificação, ok? Que é o processo, tá? Não uma vida de santidade, aqui não tem nenhum santo aqui. Agora, santificados tem. 7º, revelar a soberania de Deus na salvação. Não preciso nem comentar sobre isso, né? Revelar a soberania de Deus na salvação. É só a referência que eu vou dar, é só uma resposta. Paulo está dizendo, Deus não esqueceu de Israel.
O tropeço de Israel foi uma bênção para nós. Entendeu? Mas ele não esqueceu de Israel, não. Todo Israel será salvo. Coloca em Romanos capítulo 9, verso 1, até o capítulo 11, verso 36. Romanos capítulo 9, verso 1, até o capítulo 11, verso 36. E o oitavo e último. Meu Deus. Que pena que o tempo acabou. Mostrar a vital necessidade de relacionamentos transformados. Mostrar a vital necessidade de relacionamentos transformados. Você sabe qual que é o ápice da Epístola de Paulo aos Romanos? É o capítulo 12. Quando ele diz, rogo-vos. Sabe o que ele está dizendo? Depois de tudo isso que eu falei para vocês, do capítulo 1 ao capítulo 11, mostrando a universalidade do pecado, o que Jesus fez, mostrei a vocês alegorias tremendas, usando o pai da fé e as suas duas esposas. Depois eu mostrei a vocês que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, que vocês são mais do que vencedores, de que agora vocês precisam estar atentos, porque vocês não estavam no projeto de Deus, mas por causa da queda de Israel, vocês foram enxertados neste projeto, como jambuzeiros. E aí, depois de tudo isso, sabe o que eu peço? Deixa eu aqui transformar a lição. Eu peço para vocês, pelo amor de Deus, pelo que é mais precioso nesta vida, eu rogo a vocês, que vocês apresentem o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabe onde? Eu sei que isso pode impactar, mas vai buscar. Se você não concordar, você tem direito de não concordar, mas vai buscar. Você sabe onde os crentes mais pecam? No culto. Você pensou que ia falar na boate? Os crentes mais pecam, porque crente não frequenta boate, entendeu? Eles pecam no culto. O culto é antro de pecado para quem não oferece culto racional. Sabe por que muitos não oferecem culto racional? Por causa do verso 2. Porque eles não foram transformados, não tiveram a mente transformada. Não é difícil tirar o povo do Egito. É difícil tirar o Egito de dentro do povo. Dentro da igreja, que tem de gente cheio de capeta, de demônio, dando aula, faculdade para demônio. Como é difícil tirar o Egito de dentro das pessoas. É difícil, é uma obra que dura muito tempo. Inclusive, a gente prega. Aí o crente para morrer tem que ficar 15 anos, 10 anos, 5 anos numa cama. Ai, chama o fulano me pedir perdão. Ai. Quando chega a notícia para mim, Beltrano bateu a cachuleta. Fala, como é que foi? Coração, tu. Fala, eita, ô glória. Que maravilha, estava preparada. Agora quando me chega a notícia, fulano está 5 anos em estado de decomposição. A carne já está em estado de putrefação. Está cheirando mal. Eu falo, meu Deus, o que essa pessoa fez na vida dela? Porque o evangelho não entrou. Então tem que passar por um estado de purificação. Eu sou neto de um avô que passou alguns meses, eu ouvindo ele gritar no quarto. Ai, me leva, Senhor, me ajuda, me leva. E eu dormindo no quarto do lado. E ouvindo ele gritando a madrugada, me leva, Senhor, me ajuda, meu pai. Ai, meu Deus. No dia que ele silenciou e raciocinou. Porque quando você raciocina, você começa, ai de mim. Ai de mim. Quem sou eu? Ai de mim. Ai de mim. Quando ele silenciou, morreu. Aí Deus levou. Agora está contigo. Romanos 12, verso 1 ao capítulo 13, verso 7 é a referência. Isso. Por isso que Romanos 12, 1 até o capítulo 13, verso 7,
Ele vai falar de relacionamentos corretos com Deus, com nós mesmos, com o próximo, com os inimigos e com as autoridades. Irmão, não caia nessa onda de se alegrar quando um Lula da vida é preso, ou seja lá quem for. Por exemplo, nessas eleições, eu estou sem rede social e tal, mas eu vou pedir para o Thiago postar na página da igreja uma palavra que eu falo sobre a parábola do espinheiro que reinou. Entendeu? Eu vou trazer essa palavra, assim, escrita, para que os crentes possam ler e entender o que é vocação. Não adianta ficar, sai os capeta da vida do Alckmin, não sei o quê. Irmãos, nós somos chamados, está lá no capítulo 14 de Romanos, orar pelas autoridades. Orar, porque elas são constituídas por Deus. É Deus que coloca. Sabe por que Deus não negocia essa questão de autoridade? Tanto no governo como na igreja, porque quem estabeleceu foi Ele, sem pedir conselho para ninguém. Ai de quem mexer, ai de quem tocar, ai daquele por onde vier o escândalo. O escândalo não é o pecado, o escândalo é quem proclama o pecado. Esse é o escândalo. Ai. Então, que Deus nos ajude a nunca tocar. Sim. Vamos conhecer. Queridos, aula que vem nós continuamos, é a nossa quarta aula. Nós vamos tomar como base as cartas que Paulo escreveu aos Coríntios, mas eu vou mostrar a vocês 3 posições que nós estamos baseados nessas epístolas. Então eu vou caminhar por outras epístolas também. Por exemplo, eu vou falar sobre créditos que nós não temos para usar na nossa salvação. Isso é uma base. Eu quero falar sobre isso. Tanto é que eu vou usar, por exemplo, o livro de Filipenses. Então, eu vou mostrar a vocês os mais importantes e as ênfases mais importantes. E eu creio que quando vocês pegarem em mãos as cartas, as epístolas, alguma coisa diferente vai acontecer.